Ei meninos, bom dia para vocês, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre fascismo. Esse é o tema da nossa aula. Se eu ver que ficou muito grande, eu vou dividir ela em duas partes, tá? A gente estudou na última aula a crise de 1929, né? E eu até cheguei a falar na última aula que essa crise de 1929, que é uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, né, que é uma crise do capitalismo, vários grupos de pessoas, alguns líderes, eles começaram, a partir dessa crise, principalmente, a divulgar ideias de crítica ao capitalismo, aos regimes democráticos, mostrando que era um regime que não estava dando certo, né? Olha só, olha a crise que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, temos que buscar um outro caminho. E nesse período entre guerras aí, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vão surgir alguns regimes baseados no que é o fascismo, que a gente vai estudar aí agora, tá? É um movimento político, econômico e social. Ele se desenvolveu em alguns países europeus no período após a Primeira Guerra Mundial, principalmente naqueles países que enfrentaram graves crises econômicas, como foi o caso da Itália e da Alemanha, né? A gente viu que a Itália, mesmo saindo como vencedora, ela saiu com essa economia abalada. A Alemanha, pior ainda, ela saiu como perdedora e teve ainda o Tratado de Versalhes, que foi um tratado muito punitivo para a Alemanha. E hoje a gente vê esses debates aí na internet, nas redes sociais, sobre o que chamando uma pessoa ou outra de fascista. É uma questão muito séria isso. Ó. Quando você fala que uma pessoa é fascista, é um adjetivo que define alguém que é adepta ao fascismo. Nós vamos ver o que é o fascismo aí pra gente ver como que é sério chamar uma pessoa de fascista. Mas existe pessoas que são fascistas ainda hoje. Existe movimentos ainda que acreditam nessa ideologia, que a gente também não pode esquecer, não é isso? Os regimes nazi-fascista, né, nazi de nazismo e fascista de fascismo, eles vão surgir no período entre guerras, principalmente nos países que é Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. A gente não pode deixar de falar de Portugal com Salazar e Espanha com Franco, que também são regimes desse porte, que muitas das vezes não são lembrados. A gente fala muito da Alemanha. E eu coloquei como características básicas, só pra gente lembrar aí desses regimes baseados no fascismo, esses regimes nazifascistas. O nacionalismo extremado, que é uma característica comum a eles, essa questão aí do nacional. Esse nacionalismo é tão extremado que ele chega a ser xenófobo. O que é xenofobia? É aversão a tudo que não é nacional. Essa aversão àquilo que não faz parte ali daquele país, por exemplo. Totalitarismo, esses regimes aí, o fascismo, o nazismo, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, eles são regimes que a gente chama de regimes totalitários. Totalitário vem de total, poder total. Quando existe um líder ou um grupo no poder que governa de forma total, governa a economia, a cultura, a política de forma total. Essas sociedades são sociedades altamente militarizadas. Nós vamos ver aí que muitas das vezes, dentro desses países, as pessoas usam até uniformes mesmo militares. O anticomunismo também é uma marca desses regimes, aí, a perseguição aos comunistas. O antiliberalismo, principalmente depois da crise de 1929, né? Uma crise, é um país aí capitalista. Unipartidarismo, a presença de um só partido dentro desses países. Na Alemanha, o partido nazista, ou seja, não tinha concorrência com o partido nazista depois que iniciou o nazismo, ou seja, eliminação de qualquer concorrência, né? Culto ao líder, a Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália, propaganda governamental. Isso é uma marca aí dos regimes ditatoriais, porque ninguém consegue se manter no poder, por exemplo, sem eleição, sem mostrar uma propaganda que seu governo está indo muito bem e que não existe nada de mal no seu governo. Muitas vezes é assim que a mídia funciona, mostrando as coisas boas do governo e, ao mesmo tempo, não deixando em ar qualquer tipo de crítica ao governo, tá? Educação dirigida.
né? Esses países existe uma ideologia que desde cedo a criança já aprende que aquilo ali que deve ser seguido, que aquilo é o certo. O corporativismo, que é uma marca do fascismo, nós vamos ver que é o controle aí do mundo do trabalho, o controle dos sindicatos. O racismo, que já é a marca do nazismo. Nós vamos ver que uma das questões aí que mais deixa a humanidade, pelo menos eu, muito triste, é a questão do Holocausto. O que é o Holocausto? É a morte de milhares de pessoas no governo de Hitler, no governo nazista, né? E essa morte dessas pessoas é baseada nesse racismo. Porque nós vamos ver, o Hitler acreditava que existiam raças, e eu não tô falando que ele acreditava assim, tirando disso um achismo, porque ele escreveu um livro quando ele esteve preso, Hitler foi preso. Ele escreveu um livro que é... E nesse livro aí ele deixava isso claro, que existem raças que são superiores a outras, e que a raça ariana, né, da qual o povo alemão aí descendia, ela é superior, né? E o expansionismo territorial, que também é uma marca do nazismo. Hitler, nesse livro, ele fala que os alemães tinham o direito de conquistar um espaço territorial, que é um espaço que seria um espaço vital. O que seria esse espaço territorial? Seria um espaço que a Alemanha tinha que crescer territorialmente para que pudesse se tornar uma grande potência, tá? Causas gerais, que eu já até falei do surgimento desses regimes. Crise pós-Primeira Guerra Mundial, muitos desses países saíram assim, muito abalados dessa guerra mundial. Crise de 1929, mostrando aí um país que era potência capitalista entrando em crise. Crescimento dos partidos socialistas, isso vai gerar um medo da burguesia. Imagina, lá no socialismo nós vimos que existe essa questão de divisão aí da economia, né? Então, muito desses burgueses que viviam nesses países, eles vão preferir apoiar um governo desse tipo, né, autocrático, do que deixar com que esses partidos socialistas ganhem força nesse país. Vamos pensar, isso daí poderia acontecer. Tem um exemplo aí próximo deles nessa época, que é o URSS, né, que tinha passado por uma revolução. Então essas pessoas elas vão preferir apoiar um governo forte, de um líder que diz que vai vir para salvar a economia, a política do país, do que deixar com que o socialismo ganhe força e que eles tenham suas propriedades divididas de alguma forma aí. E a sensação também de revanchismo. A Alemanha, ela sai derrotada da Primeira Guerra Mundial. O Hitler, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, ele não aceita a Alemanha ter rendido, né? Essa questão de querer, né, de novo, né, de revanche, de ganhar, também faz parte. Vamos falar um pouquinho sobre o fascismo na Itália. A Itália, ela teve grandes perdas materiais e humanas na Primeira Guerra Mundial, devia muito dinheiro a banqueiros norte-americanos e ingleses, lembrando que se os Estados Unidos ele entra numa crise, isso vai abalar a Itália também, né? E nesse contexto vai surgir um cara, que é um militar, um ex-combatente, que é o Benito Mussolini, que vai se lançar à política. Ele vai fundar o Fascio Italiano de Combatimento em 1919, Esse Fascio Italiano de Combatimento, ele vai dar origem ao movimento e ao partido fascista na Itália, né? Em 1921, vai nascer o Partido Fascista, liderado por esse Benito Mussolini. E em pouco tempo, o fascismo já tinha mais de 300 mil integrantes aí que obedeciam a Benito Mussolini, que era considerado o Duce, o chefe, né? Mas mesmo assim, nas eleições de 1921, integrantes desses partidos tentaram aí participar das eleições e perderam. Ou seja, tentaram ir pela via de eleições, mas não deu certo isso daí não. No ano seguinte, vai ter uma greve geral. Muitos socialistas, comunistas vão participar dessa greve geral lá na Itália. E o Benito Mussolini ele vai começar a pressionar o rei, que era o Vittorio Emanuele III, a tomar alguma medida. O Benito Mussolini vai começar a planejar e a comandar uma tentativa de golpe ao poder. E em 1922,
Benito Mussolini, ele vai liderar uma manifestação chamada de Marcha sobre Roma, que tá em vermelho aí porque não pode ser esquecido, né? Nessa marcha sobre Roma, seguindo Benito Mussolini, milhares de fascistas, que eram chamados de camisas negras por causa do uniforme preto, vindo de várias partes da Itália, eles vão se reunir e vão invadir a capital para exigir o poder. O que o rei vai fazer em relação a isso? Ele vai convidar Mussolini a compor o governo como primeiro-ministro. Porque o rei, eu acho que ele sabia que se ele não fizesse isso depois dessas milhares de pessoas nessa marcha sobre Roma, eles iam acabar derrubando ele. Tá? Então o Benito Mussolini não entra para governar a Itália de forma democrática, não conseguiu por meio das eleições, conseguiu por esse meio dessa pressão ao rei e passa a se tornar primeiro-ministro na Itália. Falar um pouquinho sobre o governo de Mussolini. Ele vai implantar uma ditadura, um governo não democrático, né? Como que a gente sabe que o governo dele era uma ditadura? Ele vai fechar todos os partidos políticos, toda a oposição, vai fechar alguns jornais, vai mandar prender vários jornalistas, vai criar uma polícia secreta, ou seja, essa polícia aí é para saber se tinha alguém que era contra ele estar no poder, né? Porque o fato de você não concordar numa ditadura, não concordar com o líder, isso aí já é motivo de você ser preso. Essa polícia perseguia, prendia e assassinava adversários. Uma das marcas de um governo que a gente chama de ditatorial é essa questão aí, de perseguir quem é contra o governo, tá? Para combater os efeitos da crise econômica, o Estado fascista, faltou um S ali, eu vou colocar, interveio na economia favorecendo as grandes empresas e os bancos, tá? Mas Mussolini não usou só a força para conseguir o que queria. Ele recorreu também a uma aliança com a Igreja Católica e a propaganda, que é um dos meios desses líderes se manter no poder, para conseguir ficar no poder. Em 1929, Mussolini assinou um acordo com o Papa Pio XI. Esse acordo é chamado de Tratado de Latrão. Por esse acordo, Mussolini reconhecia o Vaticano como Estado independente, que é o que a gente tem hoje aí, né? O Vaticano como um Estado da Igreja. Foi Mussolini que fez isso. Em compensação, ele obtinha parte do apoio de parte das autoridades católicas com esse tratado aí. Eu vou fechar aqui sobre fascismo e vou começar um outro vídeo agora sobre nazismo para vocês, tá? Só um minutinho aí.